Meus amigos, estamos aqui de volta. Vamos tratar agora dos crimes contra a fé pública, a partir do artigo 289, lá no título 10, Crimes contra a fé pública, capítulo 1 da moeda falsa. Bora lá. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, dois verbos aqui, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Então aqui eu tenho um crime formal de perigo abstrato, crime formal e de perigo abstrato no caput com uma pena de 3 a 12 anos. Beleza? Parágrafo 1º vai trazer o quê? Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Então veja, o caput é aquele que fabrica ou altera a moeda. Já o parágrafo 1º é aquele que pega a moeda fabricada ou alterada e coloca em circulação no mercado, digamos assim, beleza? São condutas punidas com a mesma pena. Nas mesmas penas, voltando aqui, ó, nas mesmas penas incorre quem, beleza? O parágrafo 1º, ele vai trazer um cidadão que age, esse quem aqui, ele vai agir de má fé. Ele age de má fé. Ele sabe que a moeda foi fabricada ou alterada, então de má fé ele recebe essa moeda e ele vai botar de volta em circulação. Beleza? Por que de má fé? Porque o parágrafo 2º vai trazer aquele que de boa fé recebe como verdadeira a moeda falsa ou alterada e, para não ficar no prejuízo, restitui à circulação depois de conhecer a falsidade. Então veja, o camarada está lá na padaria, vendeu lá uns produtos, recebe uma nota de R$50, de boa fé. E ele percebe que caiu num golpe, trata-se de uma nota falsa. Ao invés de chamar a polícia para entregar à polícia ou rasgar, jogar fora, para não ficar no prejuízo, ele passa, digamos, para o próximo otário. Essa é a verdade. O cara não quer ficar no prejuízo e passa adiante. Tem crime? Claro que tem. Mas não é tão grave quanto o crime daquele que fabricou ou que recebeu de má fé para circular essa moeda falsa. Então aqui eu tenho um crime punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Crime de menor potencial ofensivo. Beleza? E o parágrafo 1º, 3 a 15 anos, pena máxima superior ao caput, o funcionário público ou o diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Aqui eu tenho um crime próprio. Beleza? Crime próprio. A emissão de quê? De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei ou papel moeda em quantidade superior à autorizada. E na mesma pena incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Beleza? Tranquilo? Algumas observações. Primeira delas, aplica-se o princípio da insignificância no crime de falsificação de moeda. Vamos pensar aqui que o cidadão falsificou uma nota de R$2. Ah, R$2. Hoje em dia não compra nada com 2, né? Antigamente você comprava um chiclete, um Trident. Ah, hoje, cada dia é pior. E aí? Ah, insignificante, R$2? Sim, porém, temos um crime contra a fé pública.
não dá para quantificar o dano ao bem jurídico tutelado. Então veja que não para os tribunais superiores não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública. Não se aplica o princípio da insignificância. STJ HC 210 764 São Paulo e STF HC 105 638. Beleza? Show? Uma posição aqui de Heleno Fragoso, sempre gosto de trazer uma doutrina. Para Heleno Fragoso, só há crime se a alteração da nota for para valor maior. Você pega uma nota de 2 e transforma ela numa nota de 100. Até porque o contrário não faria muito sentido, mas é uma doutrina de Heleno Fragoso, que é um cidadão de muita referência no direito penal. Então vamos lá. Para Heleno Fragoso, só há esse crime se a alteração, né, for para valor maior. Se a alteração da nota, né? Faltou aqui, vamos anotar certinho aqui. Se a alteração da nota for para valor maior. Show? Tranquilo? Beleza. Agora veja bem. Parágrafo 1º, ele traz uma conduta daquele que recebe a moeda falsa, a nota falsa, e a introduz na circulação. Beleza? Agora, e aquele camarada que ele próprio fabrica, praticando o crime do caput, e logo após, ele coloca na circulação. Então, ele pratica o caput e o parágrafo 1º. Responde pelos dois ou não? O que nós temos aqui? Temos que o parágrafo 1º obedece. O parágrafo 1º será um post factum impunível do caput. Então, aquele que fabrica e depois coloca em circulação, só responde pelo caput, não responde pelo parágrafo 1º também. Beleza? Seria uma conduta à parte. Um cidadão que só pratica o parágrafo 1º, aí sim. Agora, praticou o caput e logo depois colocou em circulação, é óbvio que você fabrica uma nota falsa para colocar em circulação, não é para colecionar, né? Então seria um post factum impunível para aquele que praticou o caput. Beleza? Se o autor falsifica e introduz no mercado, pratica apenas o crime do caput. O parágrafo 1º é post factum impunível. Beleza?
E sabemos, galera, que se trata de um crime, voltando aqui, da competência da Justiça Federal. A Polícia Federal é que vai apurar o crime de falsificação de moeda. Agora, temos uma súmula 73 que vai falar o quê? Se a falsificação da moeda for grosseira, aquela falsificação que você bate o olho e já descobre rápido, a competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque temos o crime de estelionato. Podemos ter o crime de estelionato. Então, falsificação grosseira, podemos ter, dependendo da conduta do agente, do dolo, artigo 171 do Código Penal, conforme súmula 73 do STJ, que vai falar o quê? Está aqui comigo, ó. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado em tese, configura em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Show? Tranquilo? De buenas? Crimes assimilados ao de moeda falsa, 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, primeira conduta. 2. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. E 3. Restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para fins de inutilização. Aqui eu tenho um crime para a doutrina, crime formal. E de perigo concreto. Beleza? Parágrafo único vai trazer o quê? O máximo da reclusão é elevado a 12 e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição de dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo mudar de cor aqui, crime próprio. Beleza? Show? Tranquilo? 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar o quê? Maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moedas. O que eu tenho aqui? O maquinismo, o aparelho ou instrumento, ou qualquer objeto. O que é ou qualquer objeto? Interpretação analógica, né? Especialmente destinado à falsificação. Aqui eu tenho um crime formal, vou botar aqui em cima. E o que seria esse especialmente destinado, galera? Aquele material, por exemplo, encontrado na casa da pessoa tem que ser especialmente destinado à falsificação da moeda. Porém, não precisa ser um maquinário que
exclusivamente só serve para a falsificação de moeda, até porque isso é praticamente impossível. Tem alguns materiais que servem para imprimir uma nota falsa e imprimir qualquer outro tipo de papel, uma impressora específica para isso, pode imprimir qualquer tipo de papel. Então não precisa ser aquele objeto que só serve única e exclusivamente para a falsificação, mas tem que restar comprovado que naquele contexto fático, aquele maquinário estava sendo usado para isso, especialmente, como manda a lei, destinado à falsificação de moeda. Entra numa casa, está lá várias notas já fabricadas, uma impressora grande, digamos, ou então uma impressora e o papel para a impressão. Aquela impressora, ela estava ali naquele momento destinada exclusivamente para a fabricação de moeda falsa, de papel moeda falso. Mas aquela impressora imprime qualquer coisa. Então não precisa ser um produto, um objeto, um maquinário que só serve única e exclusivamente para a falsificação de moedas. Beleza? Então vamos lá. O uso do agente deve ser especialmente destinado. O que eu falei? O uso do agente deve ser especialmente destinado. Mas é prescindível que o maquinário seja de uso exclusivo para esse fim. De uso exclusivo para esse fim. Isso foi decidido pelo STJ. RESP 1.758.958 São Paulo, sexta turma, 2018. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Aí, você, futuro delegado de polícia, vai pular na casa do vagabundo, pé na porta, arma na cara, e você vai encontrar moedas falsificadas e também um maquinário. E aí? Concurso de crimes? Ou um crime absorve o outro? Se o autor é preso com o maquinário e a moeda falsificada. Primeira corrente, artigo 289 do CP e artigo 291 do CP em concurso material. Ou seja, responde pelos dois crimes. Kleber Masson e Rogério Greco. Segunda corrente, apenas artigo 289 do Código Penal. Princípio da consunção. É o posicionamento de Nelson Hungria. Beleza? Show? Tranquilo? Então, para Greco e Masson, doutrinas mais atuais, obviamente,
Hungria já se foi, deixando apenas seu legado. Os dois crimes em concurso material, Nelson Hungria, apenas 289, princípio da consunção vai absorver a posse do maquinário. Show? Emissão de título ao portador sem permissão legal. Emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contém promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que lhe falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Crime formal, vou botar de vermelho. E veja, sem permissão legal, aonde que está essa permissão legal? Né? Temos uma norma penal em branco. Beleza? Tranquilo? Aqui é fácil. Falsidade de títulos e outros papéis públicos. 293. Falsificar fabricando-os ou alterando-os, mesmos verbos, né? Selo destinado a controle tributário, papel de crédito público, vale postal, cautela de penhor, talão, bilhete. Pena de 2 a 8 anos. Beleza? Bem tranquilo. Aqui é decorebinha de lei. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui, detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo, importa, exporta e por aí vai. Decorebinha de lei. Estou deixando no slide para vocês lerem. Beleza? Suprimirem qualquer desses papéis quando legítimos com o fim de torná-los novamente utilizáveis. Pena de 1 a 4. Beleza? O resto vocês vão ler bem tranquilo. Show? Petrechos de falsificação. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado a falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. E aqui eu tenho o quê? A finalidade, mesma coisa lá dos maquinários para a fabricação de nota falsa. Aqui leva em consideração o quê? A finalidade do objeto destinado. Mesma coisa. A finalidade do objeto destinado. Não precisa ser de uso exclusivo, mas no momento ali, no contexto fático, você, futuro delegado de polícia, realizando aquela apreensão, tem que demonstrar que esse petrecho ele era especialmente destinado à falsificação. Show? E aqui também, funcionário público, crime próprio. Beleza? Tranquilo? Fácil? Agora, falsidade documental. Falsificação de selo ou sinal público. Falsificar, olha os verbos de novo, fabricando-os ou alterando-os. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público, 2 a 6 anos. Incorre nas mesmas penas quem faz uso de selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem. E olha o inciso 3º, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas,
quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Chegou uma vez no STJ, um camarada tinha um adesivo da Polícia Federal no carro. Uma coisa é, eu apoio Polícia Federal, eu amo Polícia Federal, todos com a Polícia Militar, eu adoro Polícia Civil, o que você quiser, apoio à instituição, beleza. Mas você não pode usar no seu veículo, por exemplo, um emblema dando a entender que se trata de um veículo oficial, dando a entender que você faz parte daquela instituição, porque você estaria enganando as pessoas à sua volta. Beleza? Então, no caso, salvo engano, foi isso. Chegou no STJ, camarada com um adesivo da Polícia Federal no carro, com o emblema da Polícia Federal, só isso. O que levava a crer que se tratava de um carro oficial, de um carro da Polícia Federal. Respondeu por esse crime aqui, foi condenado. Beleza? Que é o inciso 3º aqui. Muito cuidado com esse crime. Show? E se o agente é funcionário público, mais uma vez, crime próprio. Beleza? Show?